Muito bem, senhoras e senhores, liga o Ray Tracing e senta que lá vem GeForce RTX 3000. Hoje nós temos aqui a GeForce RTX 3080 já no Loop Infinito em mãos, pra gente fazer aquele tradicional unboxing, tirar ela da caixa e também já alguns testes com jogos e benchmarks para ver qual que é o real ganho no desempenho aí com essa nova arquitetura Ampere da NVIDIA. Então roda a vinheta e vamos nessa, porque hoje tem! Mas Will, essa GeForce RTX 3080 tá meio diferente daquela que todo mundo tá mostrando, né, que saiu no vídeo e tudo mais. Pois bem, pessoal, aquela lá que foi apresentada, que o CEO da NVIDIA tirou o negócio do forno, literalmente. Come here, Papa. Alrighty. E que depois Diego Kerber aqui do Adrena também tirou ela do forno. Mereceu. Aquela lá é da própria NVIDIA, como essa daqui, ó, é a Founders Edition. E aqui nós temos, hoje na bancada, um dos produtos da Asus RTX 3080. A Asus lançou duas GeForce RTX 3080, uma delas é a Tough Gaming, que é mais básica, lembra? Então tem também essa mais avançada, né, digamos assim, que é a ROG Strix da Asus, assim como vários outros modelos aí de outras fabricantes que também já foram apresentadas. E eu quero ver, como por exemplo da MSI, Gigabyte, tem também PNY, tem da Zotac, por aí vai. Eventualmente a gente vai falando mais de hardware aqui, cobrindo outras marcas também. O que muda? O que muda de uma para outra? Ó, o RTX 3080, né, o chip, a placa, é a mesma coisa em todos. Tem algumas variações ali, pequenas variações, como por exemplo o clock da memória, conectores na parte traseira e principalmente a estética, né, o design, que não é só a parte visual, tem também a solução térmica, que às vezes tem uma eficiência superior e consegue rodar a placa numa temperatura mais baixa, e daí vem a possibilidade de transformá-la numa OC Edition, uma edição com overclock, como vocês estão vendo aqui. Nós temos esse modelo também, 10 GB de memória GDDR6X, e tá aí, ó, NVIDIA Ampere Arc, Ray Tracing, DLSS, e deixa eu ver o que mais nós temos aqui atrás. Aqui atrás tem várias novidades aí listadas aqui, né, como por exemplo aqui que nós temos a nova arquitetura Ampere, né, os novos multiprocessors de streaming, Ray Tracing Cores, né, novos Ray Tracing Cores, novos Tensor Cores, que os números disso tudo subiu, os novos CUDA Cores, vem alguns softwares também com essa edição aí para você se divertir. E é isso aí, acho que já falei bastante, tá na hora de tirar esse negócio da caixa. Ela tá, olha só, lacradinha aqui. E que tal abrir a 3080 com uma 2080? Unboxing da ostentação do Ray Tracing. Peraí. Tava desativado o DLSS. Aê! Então é Natal. Lá, logo da Asus aqui, ó, dourado aqui no meio. E olha só, nós temos aqui uma proteção aqui por cima. E tá na mão, olha aí, GeForce RTX 3080. Olha, eu achava que ela ia ser um pouco maior. Nós temos esse design personalizado aí da Asus, achei que ia ser um pouco maior. Tá aqui a placa. Vamos ver o que mais nós temos aqui embaixo. Temos o Certificate of Reliability, que o negócio é confiável, assim como, né, vocês sabem. Um obrigado aqui, um cartão de agradecimento. Speed Setup, algumas instruções aí para configuração inicial. E tem um cartãozinho aqui, ó, que eu já vi esse cartãozinho em algum lugar com esse logo bonitinho. Acho que foi numa edição de aniversário do Zenfone 6 que eu fiz um unboxing aqui ano passado, né? Só algumas informações aí, né? Mais um certificado aí de que a linha Tough Gaming é uma linha de qualidade, né? Para quem não conhece essa linha Tough Gaming, ela é uma linha de periféricos da Asus que tá entre o mais básico, né, Asus, que só leva a marca Asus, e também o mais topo de linha, que aí entra na linha ROG, ROG Strix, etc. A gente aqui no Loop Infinito já mostrou, por exemplo, essa placa-mãe aqui, Z490 Plus, da série Tough Gaming, que em breve estará presente em mais um vídeo de hardware aqui no canal. Então vamos agora ao que realmente interessa. Ó, vê, tá até com adesivão aqui, beleza.
Olha aí que belezinha. Cheirinho de alegria de console que dura pouco. E 4K 60. Pera aí que deu um drop frame aqui. Passou. Olha, esse design, na verdade, ele é bem familiar para quem já conhecia aí a linha 2080 da Asus, né? A gente tem aí a configuração com Triple Fan, né? 3 coolers aqui, que se eu não me engano são as mesmas ventoinhas que a gente já viu em placas da série RTX 2000. Uma das principais diferenças aqui é que nós não temos nenhum conector SLI, né? Então não tem mais esse tipo de conector aqui. Os conectores de 8 pinos aqui de alimentação se mantêm os mesmos. Nós temos uma travinha aqui, olha só que curiosidade, que permite alternar entre um modo de alto desempenho e um modo, olha aí, silencioso, né? Para quando você não quer que a GPU faça muito barulho, mas aí isso pode ter um impacto no desempenho, né? Então, nós temos a estilização GeForce RTX aqui, mas não acende, mas aqui, ó, aqui é um logo RGB, ó, o logo Tough Gaming aqui do lado. Inclusive tem um selinho aqui que eu acho que eu vou tirar já, ó. Olha aí, tá aí, ó, loginho Tough Gaming que acende. Que mais? Tá escrito Tough Gaming aqui também. Nós temos GeForce RTX aqui desse lado. E a gente tem uma inspiração aí da referência da NVIDIA, né? Que a gente tem um vazamento aqui para que essa parte aqui do dissipador, né? Esse canto aqui, o ar passe direto para cima, né? Porque vai estar montado assim no gabinete, vai direto para cima aí. Claro, se você montar na vertical, vai para trás, joga direto na placa-mãe, mas ninguém quer isso. Então, vai para cima aqui. Tem uma inspiração aí, então, desse design de referência aí da NVIDIA, né? E aqui nós temos o conector PCI Express. Deixa eu tirar aqui o protetor. E é basicamente isso. Vamos ver as conexões aqui atrás. Nós temos 2 HDMIs, estão todas as portas aqui, ó, com os protetores. E nós temos também 3 DisplayPorts. Então não tem DVI, não tem USB tipo C, é só HDMI e DisplayPort. Se eu não me engano, essa placa puxa 4 sinais, talvez 5, mas aí eu tenho que testar. E essa estrutura aqui é de aço inox aqui do lado, né? Então, essencialmente, essa é a GeForce RTX 3080. Particularmente, eu acho muito mais bonito os designs da própria NVIDIA. Na verdade, essa 2080 aqui até hoje é a placa de vídeo mais bonita, na minha opinião. E tanto é que, eventualmente, eu fiz um upgrade da minha placa de vídeo do meu PC e troquei ela por uma RTX 2060 Super, para complementar ali a estética que era parte da proposta daquela montagem, né, daquele PC. Esse design que a gente está vendo aqui, ó, lembra muito aquela mais básica, lembra? RTX 2060 que eu mostrei primeiro aqui para vocês no canal. Comparando as duas, a gente vê que elas seguem muito a mesma identidade visual aí da Asus, né, dessas séries que não são ROG Strix. Então elas são um pouco mais grossas e tem boa parte aí dos dissipadores de calor que ficam expostos aqui no meio da placa. Olha aí, a espessura também muito parecida. Então é isso em termos assim de design aí da RTX 3080. Eu acho que o principal aqui é que não tem mais o conector SLI e ela também mantém aí os 2 conectores de 8 pinos para alimentação. Não está adotando aquele novo conector lá da NVIDIA, da RTX 3080, que a Founders Edition, né? Que, aliás, a única coisa que eu não gostei naquela placa de vídeo, assim, em termos de estética, é que o conector fica aqui no meio, né? Saindo daqui de cima. Acho que é mais... Mas enfim, aí é outro pitaco, né? Bom, agora vem a parte realmente interessante aqui nesse vídeo, que se você usa os capítulos aqui no YouTube, você já viu que agora a gente vai testar esse negócio. Então, chega de lero-lero, só me dá um momentinho. Agora sim! Bom, pessoal, do último corte que eu tava ali na bancada pra minha chegada aqui, foram mais de 10 horas do mundo real, fazendo testes, rodando jogos, benchmarks aí pra medir o desempenho da RTX 3080. A gente teve pouco mais de um dia com essa placa para testar, né? Ela chegou, a ideia era mais fazer um unboxing, mas aí a gente fez um esforço aqui, rolou uns testes intensivos para a gente já trazer um pouquinho umas primeiras impressões do que esperar dessa placa. Todos esses testes foram feitos nessa máquina aqui que está montada nesse bench improvisado aqui, nessa bancada improvisada, que é uma placa-mãe Zenith 2 Extreme, rodando aqui com um Threadripper. Olha aí, é um 3970, um processador aí que é praticamente uma workstation com 32 núcleos, 64 threads,
com 64 GB de memória RAM, rodando aí a 3.200 MHz, e a RTX 2080 Ti. Basicamente esse é o setup para segurar as lives em 4K sem dor de cabeça, mas isso vou mostrar para vocês com mais detalhes num futuro vídeo. Isso daqui tá aqui nesse vídeo porque a gente aproveitou para rodar 10 jogos de benchmarks, né, ao todo aí, alguns jogos, alguns benchmarks, totalizando 10 testes nessa 2080 Ti, para a gente ter um ponto de partida e depois comparar com a 3080 e assim apurar quais são os ganhos reais dessa nova geração aí de GPU. O que mais interessa que são os jogos, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí que a Nvidia tinha prometido o desempenho de duas RTX 2080 e muito mais do que a 2080 Ti. Bom, esse primeiro já caiu. A galera lá nos Estados Unidos já fez todos os testes e já caíram em cima da Nvidia falando que não é o desempenho de duas RTX 2080. Aí a Nvidia falou, opa, peraí, é o desempenho de duas 2080 em um ou dois testes específicos aqui, ó, é no Minecraft, é no... Pessoal, é por isso que a gente tem sempre que questionar os benchmarks que uma empresa faz durante uma apresentação. Porque ela que tinha as ferramentas lá, ela fez nas condições dela e aquilo lá pode não representar o resultado no mundo real. Assim como os testes que a gente faz aqui. Benchmark é uma referência, né? Na verdade, você tem que colocar na sua configuração para você ver o que vai mudar para você quando você vai fazer um upgrade de um componente e tudo mais. Então, todos esses benchmarks que a gente assiste no YouTube por aí valem como uma referência, mas sempre fiquem com o pé atrás, porque aquele resultado que aquela pessoa conseguiu naquele teste nem sempre é o que você vai ter na sua casa e na sua configuração. Então aqui a gente tentou fazer um teste com a mesma configuração, só trocando a placa de vídeo, por isso a gente vai medir apenas um resultado. A gente vai medir o desempenho em jogos 4K. Então nós temos aqui um monitor 4K, não é um monitor gamer 4K, nem o melhor dos monitores, mas tá aqui, ó, rodando aí tudo em 4K. E eu já fiz os benchmarks todos, já tenho os resultados, mas eu quero mostrar para vocês agora. Vamos começar então tirando a 2080 Ti aqui, vamos comparar rapidinho aqui as duas placas e colocando a 3080. Então primeiro eu vou apertar o botãozinho aqui, ó, para desligar esse setup que tá montado aqui. Aí, beleza, desligou. Vamos tirar aqui os dois conectores de força, que aliás, para quem não conhece essa placa de vídeo, esses dois conectores de força não são novidade, eles já estavam aí. Ô menina, você ligou sozinha? O que é isso? Tá doida? Hoje o negócio tá muito louco. Se eu contasse para vocês, ó, 10 horas rodando benchmark, no meio da gravação aqui o Windows corrompe, não quer botar, é coisa de louco. Tirar a 2080 Ti e vamos colocar a 3080. Nenhum segredo na instalação dessa placa de vídeo. Conectores normais aqui, ó. Tá ligada? Olha aí, ó. Ela tem o loginho aqui, ó. RGB, o loginho acende aqui em cima. Tem uma faixinha aqui iluminada também. Tudo controlado por meio do Aura também. Pode desabilitar se quiser, se você prefere uma placa mais comportada, né? Sem iluminação. Mas tá combinando com o arco-íro que tá montado aqui, né? Desenha o arco-íro. Tô igual o Moisés hoje, não consigo terminar esse vídeo. Então olha aí, iniciamos o Windows e aqui está a RTX 3080 sendo reconhecida aí pelo gerenciador de tarefas. Mas vamos pegar uma coisa um pouquinho mais avançada para a gente poder falar dos clocks, dos detalhes técnicos e por aí vai. Então estamos aqui no GPU-Z com mais informações técnicas. Vamos falar dos clocks, né? Afinal, uma versão overclock, o que isso significa? Calma, olha só. O clock da GPU está em 1440 Hz. Esse clock de GPU, ele é padrão para todas as RTX 3080. Você pode pesquisar aí, todas vêm com esse clock. A questão do overclock referente à GPU é o quanto ela aguenta subir. Então isso, o que impacta isso, né? A solução térmica, a solução de energia e também a loteria do silicone, sabe? Silicon Lottery. Não é assim que se traduz, tá? Foi uma brincadeira, não foi boa. Basicamente, é a sua sorte em comprar uma placa que tenha um silício mais propício ao overclock, uma matéria-prima aí que aguente melhor, né? Então, por padrão, o clock vem igual, aí você vai fazendo overclock e vai tentando melhorar um pouquinho, mas não é o tema desse vídeo. E o clock da memória vem com a base em 1188 MHz e o boost em 1785 MHz. Aí, no caso, o boost vem um pouco acima da placa nativa da Nvidia, da Founders Edition, que vem, olha aqui, eu tô com um site aberto aqui com um boost de memória, né, um clock do boost de memória de 1710 MHz ou 1.71 GHz, né? Então a gente tem aí
75 MHz a mais. Não é muito, mas já é um clock acima, né? Já é um over aí em relação ao nativo, então já dá para chamar de Overclocked Edition. Por curiosidade, tem uma Aorus da Gigabyte que vem com um clock de memória em 1815. Aí é mais de 100 MHz de bônus. Nós temos aí no GPU-Z também outros detalhes técnicos para quem quiser conhecer mais sobre as especificações da GPU, mas é mais fácil entrar lá no site, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição e aí vocês podem dar uma olhadinha em todos os detalhes, né? Como, por exemplo, aí, ó, os Core CUDA 8704 núcleos CUDA. Isso é padrão aí em todas as RTX 3080 também. Muito importante isso daqui quando a gente fala de processamento gráfico. Então, na hora de converter um vídeo, por exemplo, ou na hora de renderizar um vídeo no Premiere, no After Effects, no Vegas Pro, testes que a gente vai fazer depois, esses de render de vídeo também, muito me interessa aqui, mas o tempo tá curto. Então, por falar em tempo curto, vamos acelerar aqui então. Eu já tô com o HW Monitor rolando pra gente monitorar as temperaturas. Por enquanto ela tá de boa aí, ó, 31 graus. Tá girando até a ventoinha, mas tá de boa. 31 graus aqui rolando. E vamos então aos testes com os jogos. Para manter esse vídeo simples e focado, eu vou seguir a ideia que a própria NVIDIA colocou no mercado. Essa é uma placa para jogar em 4K 60 quadros por segundo. Então vamos rodar alguns jogos aqui e também um outro benchmark aí em 4K, que é a resolução nativa aqui, ó, desse monitor. Você vem aqui em configurações de exibição, tá lá, ó, 3840 por 2160. É nessa resolução que os jogos vão rodar e vamos ver se vai dar bom. Vamos começar então com Doom Eternal, que inclusive foi muito divulgado pela própria NVIDIA, né? Eles publicaram um gameplay comparando a resolução 4K, o gameplay em 4K, com a 2080 Ti. E aqui estamos em, ó, 3840 por 2160. Só não tem HDR aqui nesse monitor, né? Mas vamos lá. Eu coloquei um modo de renderização cinemático aqui para dar um extra em relação àquele teste lá que eles fizeram. E o restante tá tudo no talo, olha aí. Ultra Nightmare, como vocês estão vendo. E vamos ver o resultado. Tem um monitorzinho aqui do lado, tá marcando 370 FPS, mas eu tô no menu. Agora, 1 minuto de gameplay aqui pra gente sentir como é que tá o jogo. Ah lá, é hora do caos. Inclusive, esse é o mesmo mapa da demonstração lá que eles fizeram, hein? Que é a última fase do Doom Eternal. Mas não tem spoilers, não. Tem muita história mesmo. Olha aí, então vamos dar uma olhadinha aí como é que tá. Tem muitos... morri, então vamos dar uma olhadinha mesmo. 136 FPS na hora que eu morri ali, com uma média de 130 FPS, ou seja, consistente aí com o que a gente viu lá na demonstração da NVIDIA. Lembrando que nós estamos rodando tudo em 4K. Em comparação à RTX 2080 Ti, no nosso teste nesse mesmo sistema, rodando Doom Eternal também nas mesmas configurações, conseguiu 98 FPS, ou seja, a gente teve um salto bem interessante aí de uns 30%. Próximo jogo da nossa lista é o Control, que faz um uso bem intensivo aí das tecnologias de Ray Tracing e DLSS, né? Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês as configurações como estamos, olha aí. Tá em 4K, mas ele só renderiza até 1440p, então o jogo faz um upscaling, mas tudo que dá para colocar no máximo aqui, a gente colocou, menos o Motion Blur, que Motion Blur só atrapalha. E o Ray Tracing também, ó, tá ligado aqui embaixo, ó, com todas as configurações aí, ó, tá no alto. E vamos lá, vamos ver como é que o jogo se sai. Ele tá agora, nesse momento, rodando aí a mais de 60 FPS. Lembrando que a 2080 Ti tinha dificuldade em chegar nos 60 FPS em 4K, né, com toda essa configuração. Mas vamos ver, vamos caminhar aqui. Olha aí, ó, o Ray Tracing aí, ó, os reflexos dos objetos no chão. Isso é bem bacana, inclusive aqui, ó, dá pra ver muito bem aqui nessa parte. E tá segurando bem. Deixa eu ver se eu posso pular aqui.
procurar ver se eu encontro alguém aqui pra gente ver se tem alguma queda de frame. Mas aparentemente o jogo tá rodando muito bem. Todas as configurações de iluminação estão bem bacanas. Mas cadê a galera nesse jogo, hein? Caraca, velho, olha esses reflexos de iluminação. Haja Ray Tracing, hein? Eita, ó o bicho vindo. E ó o bicho indo. Como é que tá a nossa média de frame rate aqui? Estamos com uma média de 61 aí nesse momento. Tá legal, tá completamente jogável. Pra mim é assim, tem que rodar tudo em 4K 60. Abaixo disso não é aceitável. Aí você pode dar uma de Linus e falar que a Nvidia mentiu. Caraca, velho, eu tô morrendo. Vou embora. Ei, morri. Depois de meia hora de jogo, a gente teve uma média aí de 64 quadros por segundo, com todas aquelas configurações que eu mostrei. E enquanto isso, a 2080 Ti marcou com essas mesmas configurações 56 quadros por segundo. E como esses gameplays não estão rendendo, eu só tô morrendo aqui nesse vídeo, literalmente também, né? Depois de 10 horas de testes, ninguém aguenta. Vamos agora a um benchmark do Metro Exodus, olha aí. Aqui nós temos alguns presets e eu vou usar o preset RTX, vou só subir a resolução para 4K e vamos rodar. Então olha aí, chegando na metade do benchmark do Metro Exodus, que é um teste interno, né, do próprio jogo. Lá na pasta do jogo você tem esse benchmark, você pode rodar ali nos presets para medir o desempenho da sua máquina, né, da sua configuração. E desde que eu comecei a testar PC aqui no Loop esse ano, esse é um dos benchmarks mais pesados de um jogo que eu cheguei a testar. Inclusive vocês estão vendo aí, né, que a taxa de quadros por segundo está abaixo de 60 em vários momentos. Então, o negócio é pesado mesmo. E aí nós temos aqui o resultado desse benchmark e temos aqui a pontuação de frame rate médio, né? Quadros por segundo a média aí de 55,65. A gente tem outras informações de frame rate médio, né? Como por exemplo 1%, lowest 1%, né? 0,1% também. Mas aqui nesse vídeo, como o sistema é o mesmo, eu estou focando na média de quadros por segundo, porque são os mesmos testes realizados na 3080 e na 2080 Ti, para a gente sentir o quanto ela evoluiu, né, em relação à 2080 Ti. E vamos lá, falando em comparativo, nós temos aí nesse mesmo benchmark 46 quadros por segundo obtidos pela RTX 2080 Ti no Metro Exodus. E ainda continuando os benchmarks dos jogos pesados, testamos também o Shadow of the Tomb Raider, que tem um benchmark interno ali dele, no qual a RTX 3080 marcou uma média de 99 quadros por segundo, em comparação com os 86 quadros por segundo da RTX 2080 Ti. Esse teste incluía RTX e DLSS. Desligando essas duas funções aí, na verdade é uma coisa curiosa, né? O frame rate acabou ficando mais baixo. Conseguimos menos quadros por segundo, por incrível que pareça, em ambas as placas de vídeo. E atendendo aí os pedidos da galera, nós temos aqui também o Death Stranding. Eita, maluco, que isso, cara? Rodando aqui também em 4K, com todas as configurações aí no máximo, né? E rodando muito bem, bem acima aí de 100 quadros por segundo, né? Vocês estão vendo aí, ó, 120 agora nesse momento. Estamos tirando uma média aí de 117 quadros por segundo. E tá muito bonito, inclusive, hein? Em 4K 60. Mais legal que no PlayStation 4, hein? Não quero ser aquele cara, mas já sendo, né? Tem que ter uma outra alfinetada. Então tá aí. Esse é o Death Stranding rodando na RTX 3080. Nossa, velho, o cara dá uns pulos bem louco, hein? Rodando, tá caindo mais que a gente aí na live. Depois de alguns minutos de jogo, fechamos aí numa média de 120 quadros por segundo, enquanto a RTX 2080 Ti marcou uma média de 103 quadros por segundo. Agora eu fui abrir o CS aqui e ele deu uma travadinha. Inclusive eu olhei para o retorno aqui da câmera e os coolers pararam de girar. Vamos dar uma olhadinha como está a temperatura. Nós temos um pico, né, uma temperatura máxima atingida aí durante mais ou menos uma hora de testes, de 63 graus Celsius. Agora está em 31 graus. Lembrando, é claro, né, que aqui a gente está no estúdio com uma climatização, né, um ar-condicionado, e ela está fora do case. Mas eu vi uma consistência em outros testes de outros reviewers internacionais, né, a galera que faz os testes aí. Então, no geral, ela não costuma passar muito de 60 graus. Enquanto a Founders Edition da Nvidia, né, que tem apenas duas ventoinhas, uma blower que joga para fora do gabinete e a outra que tem a travessa aqui, o dissipador, e joga no gabinete mesmo, ela
passa de 70 graus. Então ela pode passar de 70 graus. Então, tecnicamente, apesar de não ser mais bonita, essa solução térmica aqui que vocês estão vendo é melhor. Também, né? Tamanho desse dissipador. Depois de uns 15 minutos tirando a ferrugem do CSGO, nós vimos uma média aí de 246 quadros por segundo, rodando em 4K, com todas as opções possíveis no máximo. Enquanto isso, nessa mesma configuração, a RTX 2080 Ti conseguiu 232 quadros por segundo. Então tá aí uma referência de eSports. E agora vamos a um jogo que não é Doom, mas também é eterno, que é o GTA V, que vem transcendendo aí as gerações de consoles. Nós tivemos aí rodando o benchmark do GTA V em 4K com tudo no máximo, uma média de 96 quadros por segundo, enquanto aí, nesse teste, a RTX 2080 Ti apanhou um pouquinho e ficou apenas com 45 quadros por segundo. Enquanto isso, no meu querido Heroes of the Storm, em 4K, com as configurações em Extreme, eu tive uma média aí de 130 quadros por segundo. Já na RTX 2080 Ti, eu tive uma média de 129 quadros por segundo, o que mostra que de nada adianta você ter um canhão desses se o jogo não está otimizado, né? Isso daí roda na engine de StarCraft 2 e não está pronto para essa vida moderna. E o Time Spy, um benchmark clássico na versão Extreme, né? Que é a versão que roda em 4K com configurações ainda mais pesadas. Nós tivemos uma pontuação de 8.268 pontos, enquanto a RTX 2080 Ti marcou 7.553 pontos. Aliás, esse benchmark também é bruto, e se você quiser ter uma ideia de como o seu sistema fica em comparação a isso aqui que eu estou mostrando, é só baixar lá no site deles, porque é de grátis, é só baixar e rodar. Só não roda no notebook, senão você vai se decepcionar. Então vamos lá, vamos ao Flight Simulator agora, que foi de longe, é um simulador, mas foi o jogo mais pedido por vocês, inclusive nas lives do Loop Infinito. Então vamos tentar voar. Então olha aí, estamos em 4K e vamos com o preset Ultra com tudo no talo. Vamos lá, já coloquei no Easy aqui para ter todas as ajudas possíveis, né? Porque eu não manjo nada disso aqui. E vamos lá, vamos fazer um voo... vamos fazer um Guarulhos, Miami aí para buscar bomba. Olha aí os preparativos para o nosso voo a incríveis... agora subiu. Tava em 40 FPS, agora 38 FPS. Vamos decolar agora 3h21 da manhã. Ele usa o tempo real, né, do computador que está configurado no computador. Como eu estou regravando isso aqui de madrugada. Não, os testes foram difíceis mesmo, gente. Tá difícil. Mas vamos lá, vamos decolar. Aperta Ctrl e num decimal. Beleza, meu teclado ele não é numérico. Oh, meu Deus, todo dia tem uma merda aqui, hein? Eu não tenho um joystick, mas eu tenho 2 teclados. Então vamos lá. Partiu, Brasil. A 35 FPS, olha aí. Ah lá. Eita, nós. Tô voando muito bem não, hein? Não, velho. Não, pera aí, maluco. Pera aí, pro outro lado. Calma que vai dar bom. Então olha aí, tudo sob controle, fazendo um voo a 40 quadros por segundo. Tá reclamando aí de velocidade, mas é que eu tô com pressa pra ir lá buscar minhas muamba, né? E, gente, esse jogo é muito bonito, hein, quando tá no talo. É muito fotorrealista. É legal demais. Assim, eu nunca pilotei um avião, né? Mas eu imagino que deva ser mais ou menos essa visão aí que um piloto tem durante esses voos noturnos. Assim, quando tá numa altitude que dá pra ver, né? Mas enfim, vamos ao que interessa então. A gente tá marcando uma média de 40 quadros por segundo. É isso aí. Essa é a média que estamos marcando no Flight Simulator em 4K. Tá pedindo um arrego, hein, 3080? Gente, se isso aqui é realista, dá pra vocês verem que tem que fazer muita coisa errada pra derrubar um jatinho, né? Não, cara. Não, cara, não. Não, cara, não faz isso não. Isso aqui é na rua. Atenção, senhores passageiros. Infelizmente, seremos forçados a fazer um pouso de emergência aqui dessa rua mesmo. Então, vamos lá. Ai. Beleza, pousamos. Exatamente como o plano de voo. Então tá aí, ó. 35 FPS agora. Depois de jogar mais um pouquinho, temos uma média de 33 quadros por segundo no Flight Simulator. Pois é, para jogar Flight Simulator em 4K o negócio pesa muito.
1080 vai de boas, mas em 4K, ixi. E vamos ver como é que ficou a temperatura depois desse abuso. Ó, o Threadripper tá segurando bem. Ele tá com aquele Water Cooler, o ML360p aí da Cooler Master. Tá segurando legal. Agora vamos ver como é que ficou a GPU. Olha aí, ela bateu... continua em 63 graus, não passou disso não. Então essa solução térmica aí da ASUS tá segurando muito bem. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os meus primeiros testes aqui com a RTX 3080. Como eu tive pouco tempo, né? Eu comentei com vocês que a gente passou menos de 2 dias com essa placa de vídeo, né? Ela veio aqui e depois da gravação desse vídeo já tá rodando aí pra galera poder testar. Então eu preferi focar nesse teste aí de 4K 60 e comparando também com a 2080 Ti. Então vamos lá, vamos fazer uma breve conclusão aqui com base nesses primeiros testes. A NVIDIA disse que ela era equivalente a duas RTX 2080. Não é. Mas de fato ela é superior à RTX 2080 Ti. Se eu pegar todos os testes que eu rodei aqui nesse vídeo, né, no último dia, e fizer um comparativo direto, percentual, com base na média de quadros por segundo aí, em todos esses jogos e benchmarks, a gente tem um aumento de desempenho de pelo menos 15% da RTX 2080 Ti para a RTX 3080. É muito. Não é muito, não é um aumento muito grande que você fala, caramba, 50% de desempenho a mais. Não é aquela coisa, mas não deixa de ser significante. E mais, na verdade, ó, considerando o cenário lá nos Estados Unidos, pensa bem, essa placa aqui estava sendo vendida, chega essa custando metade do preço e oferecendo 15% a mais, digamos assim, né, com base no que a gente tirou nesse teste aqui de desempenho. Pô, é um puta negócio. Subiu o desempenho, mas subiu algo muito mais importante, que é o custo-benefício. Então isso é muito bacana. Felizmente eu não sei se a gente vai ver essa questão dos preços aí sendo refletida aqui no Brasil, né? A gente já viu aí alguns preços de pré-venda que... Pré-venda não, né? Preços em algumas lojas aí que estão colocando e não tá legal. Mas assim, se ela custar o mesmo preço ou pelo menos um pouco abaixo, a gente já está saindo no lucro porque a gente tem mais desempenho, ou pelo mesmo valor, ou por um valor mais em conta. Então, isso é interessante. Eu estou ansioso para testar a 3070, que aí vai equivaler exatamente essa daqui, mas com um custo também bem mais em conta. E a 3090 também, que é um canhão, né? Mas essa vai chegar um pouquinho depois. E por fim, uma última consideração. O Threadripper que a gente rodou nesse sistema de referência aqui, não é o melhor processador para jogos, não. Mas Will, ele tem 32 núcleos, 64 threads. Sim, mas os jogos não fazem uso disso, né? Para um jogo é melhor ter um ou menos cores, né? Uns 2 ou 3 cores, rodando a uma frequência mais alta do que um monte de núcleos que ele não vai usar. Por isso que depois a gente vai pegar essa placa de novo para testar. Aí a gente vai colocar no 10.900K da Intel, que tem um clock até 1 GHz mais alto do que esse daqui. E vamos ver como é que vai se sair aí o desempenho nesta mesma placa. Se você quiser ver outros testes também, eu pretendo fazer um comparativo entre essa daqui, a TI, a 2080 e a 3080, rodando não só em 4K, mas 1440 também, que aí a gente começa a ter um benefício aí para monitores acima de 120 Hz, por exemplo. E pra gente entender também como é que essas três placas aí se comparam. A minha opinião, minha conclusão nesse primeiro teste é o seguinte: a 3080 é uma placa para jogar 4K. Se o 4K não te interessa, esquece. Espera o preço da série 20 baixar um pouco, ficar mais em conta, vai lá, compra e joga, né? 1080, 1440p. Essa daqui é para 4K. Acho que se você não vai jogar em 4K, não sei se você vai ter um benefício além de muitos frames excedendo aí, que se você não tiver um monitor 240 Hz, você nem vai perceber o desempenho. Agora, se você tiver, acho que pode ser uma boa. Mas é só uma pré-conclusão aqui, eu ainda preciso testar bastante. E também nesse outro vídeo eu vou testar aplicações que usam a GPU, como por exemplo o Premiere, o After Effects, né, alguns programas aí da Adobe, o Vegas também. Vamos colocar um Blender para rodar também, pra gente ver aí como é que foi o salto em produtividade. Então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço desculpa se faltou qualquer coisa ou se eu falei alguma abobrinha. Foi muito corrido para fazer esse conteúdo aqui para vocês. Fico muito feliz que a gente já conseguiu colocar as mãos aí numa RTX 3080 e trazer esse conteúdo em primeira mão aí para vocês. Somos um dos poucos veículos aqui no Brasil que já produziu aí esse teste. E eu também estou muito feliz que finalmente estou realizando um sonho aqui no canal, que é poder falar mais ativamente de hardware, até com um cenário montado e tudo mais.
mais. Agora vai ter bastante coisa, é o que eu queria fazer desde o começo do Loop Infinito. Valeu a todos aí pelo apoio e, como eu falei, comenta aí o que vocês querem ver no próximo vídeo e deixa também o seu joinha se você gostou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima! Agora um momento muito triste que é desligar essa belezinha, guardar ela na caixa, entregar ela e chorar as pitangas de saudade.